Se o Brasil perder, perdeu para uma grande seleção, que é considerada a melhor seleção do mundo. Eu acho que vai ganhar. Mas nós não podemos transformar, talvez, uma derrota no Brasil no motivo de guerra aí. Já tem tanto motivo para o cara protestar e parece que vai haver protesto. Isso é outra coisa, não é futebol. Não é? Vai ter 6 mil, acho que vai ter mais cara de segurança lá do que gente assistindo o jogo. Evidente que não, mas vai ter pelo menos 6 mil agentes de segurança impedindo, inclusive gente com arma letal, impedindo que cheguem perto do Maracanã. Agora tem que se dissociar uma coisa da outra. É a primeira vez que eu vejo no Brasil, de uns tempos a essa parte, a seleção sendo aplaudida dentro de campo e os caras protestando fora e vaiando quem merece ser vaiado fora de campo. Então é essa a situação. E essa seleção, né, Luciano, pelo que a gente está vendo aí, essa seleção tem condição de ganhar da Espanha, sim, ao vivo, direto do Maracanã, as imagens ao vivo, aí o Hulk, protestado por alguns, né? O Neto, inclusive, achava que ele devia deixar o posto dele na seleção para a entrada do Hernanes, enfim. O Luciano está lá no Maracanã, mas nós temos time para ganhar da seleção espanhola, não, Luciano? Vai ser um grande jogo que nós vamos transmitir aqui na Band, aliás, grandes audiências da Band durante essa Copa das Confederações e a expectativa de um resultado favorável que o Brasil leve o caneco. Pois não, Luciano? É verdade, Atenas, você tem toda a razão. Está aí a seleção do Brasil. É aquela história, né? O Brasil sempre teve algum jogador que foi discutido, né? Até o Zagallo foi discutido na Copa 58, 62, com o ponto esquerda. Todo mundo queria o Pepe, né? Só que o Pepe está contundido. Mas, de qualquer forma, o Hulk, para a seleção brasileira, ele pode não ser um jogador que a torcida vá gostar, porque ele faz um trabalho de sacrifício com o Oscar, liberando os dois laterais. Pelo menos é essa explicação que todos que acompanham a seleção, nos treinamentos, eles afirmam ser assim. O Filipão conversou agora há pouco, a gente tinha o áudio ambiente do Filipão conversando com a seleção. Ele dizia que ele gostou muito das entrevistas coletivas que foram feitas pelos jogadores, dando favoritismo para a Espanha, mas que na realidade ele tem certeza absoluta que seu elenco está à altura para ganhar da Espanha. Chega ao Rio de Janeiro dizendo que está muito cansada, passando favoritismo para o Brasil, enfim, um diz uma coisa, outro diz outra, mas é um jogo impressionante, vai ser bom demais. Eu tenho certeza que a seleção brasileira vai realizar uma grande partida e, em realizando essa grande partida, pode ganhar com o Fred voltando a ser o goleador, com o Neymar estando mais aberto, né? Jogando com muita liberdade, jogando alegre, isso é muito importante, né? E a gente vai ter um grande jogo aqui. O Fernandinho está lá embaixo, eu vou até perguntar para o Fernandinho se você, Fernandinho, ouviu alguma coisa que a gente não ouviu aqui. Diga. O Filipão deu um pique ali de... Podemos perder o treinador pro jogo de amanhã. O Filipão deu um pique ali que eu fiquei assustado. O Filipão não estava nessa idade de ficar dando pique no campo, não. Porque fiquei assustado com o pique que ele deu ali para tocar a bola. Você viu o Filipão correndo ali? Podemos perder... Se bem que tem o Parreira ali, mãe. Ele deu um pique ali que eu fiquei assustado. Fernandinho tá lá, o Luciano, vamos batendo esse papo aqui, nós três, sobre a seleção brasileira. E você tem imagens ao vivo do Maracanã. O Filipão tá meio gordo, o Filipão para correr aí. Pois não, Luciano? Mas ele disse, inclusive, na coletiva que ele estava gripado, que ele não podia correr, mas chegou no gramado, ele fez tudo ao contrário, não é, Fernando? Pois é, Luciano, um abraço para você, para o Datena, para o amigo ligado na Band. O Datena estava preocupado que não estava vendo o Thiago Silva em campo. Está aí treinando, todos os jogadores, está liberado. Ele tem um pequeno problema muscular, por isso estava sendo poupado. O Paulinho, que estava gripado como o Filipão, também tranquilo, vai para o jogo. O Brasil amanhã de camisas amarelas, calções brancos, meias verdes. E um detalhe importante, dia 30 de junho de 2002, nós ganhamos a Copa do Mundo, a última que nós vencemos, o pentacampeonato. Filipão era o treinador, pode ser um número positivo pra gente amanhã e prestar serviço, Luciano. Portões abertos amanhã a partir das 15 horas, o jogo é às 7 da noite. E uma notícia boa, basta mostrar o ingresso, a hora que você entrar no ônibus e no trem, que você não paga nada. Só tem que tomar cuidado pra galera, quem não tiver ingresso, quiser ir pro jogo, não vai lá e tomar o ingresso ou roubar o ingresso da galera, né, Luciano? Tem que ficar esperto com isso. Olha, verdade, tem um detalhe, diga. Não, a história é a seguinte, o Luciano falou dessa história que a Espanha está cansada, é evidente que está cansada, jogou o jogo com prorrogação. O Brasil teve um dia a mais para descansar, mas a seleção da Espanha parece que inventou a bola, eles acham que inventaram a bola. Depois que ganharam a Copa do Mundo, eles acham que eles inventaram a bola, é um grande time. E essa história de que o favoritismo do Brasil, eles não acham isso coisa nenhuma. Eles acham que eles vão ganhar o jogo.
Eles têm quase que certeza absoluta que vão ganhar o jogo. Inclusive o técnico desafiou. Agora vamos ver quem é que vai ganhar. Que eu achei até um desafio fora de hora, bobalhão, não precisava ter feito esse desafio. Vai ser uma grande partida, mas esse negócio do que o espanhol está cansado, isso é conversa para boi dormir. Eles acham que vão ganhar o jogo. Agora, para o Fernandinho e para o Luciano, né? O Fernandinho que está vivendo o dia a dia da seleção. Qual é o espírito do jogador da seleção brasileira em relação a essa partida contra a Espanha? E o próprio Luciano que está convivendo com o Filipão, com o Parreira, com o pessoal e também com o time. Por ordem de status, da hierarquia, inclusive superior a mim e ao nosso glorioso Fernando, responde primeiro o Luciano do Vale. Pois não, Luciano? Obrigado, Datena. É o seguinte, jogadores da seleção estão com o espírito lá em cima. Todos os jogadores estão assim, todos eles estão sentindo, o ambiente é maravilhoso, não poderia ser melhor. E todos eles dizem com muita humildade que vão jogar um futebol de primeira para tentar vencer a Espanha. Mas o Fernando, por exemplo, teve na coletiva agora com o Filipão atendendo a imprensa internacional, né, a BBC e tudo mais. E o Filipão, ele não fala que vai ganhar da Espanha, ele respeita a Espanha, mas diz que a Espanha tem muitos defeitos, né, Fernandinho? Falou que tem muitos defeitos, que vai explorar isso, e você abordou um tema muito importante, Luciano. Quando nós chegamos aqui há cerca de um mês, no mesmo Rio de Janeiro, quando começou o trabalho dessa seleção, os jogadores estavam atrás de confiança. Filipão tentando encontrar um time. Um mês depois, 30 dias depois, nós retornamos ao Rio de Janeiro para decidir o título. E o que eu pude perceber ao longo das entrevistas dos jogadores, nesses dias aqui que antecedem a partida, quando foi definido o adversário, o respeito é grande. Mas muito tempo eu não vi um time tão confiante, tão forte, tão unido, sabendo, viu, Datena, que pode resolver essa situação. O Brasil está num momento especial. Nós encontramos um time, resgatamos o amor de poder torcer pela seleção brasileira e eles estão esperando uma festa amanhã aqui, digna de uma final de Copa do Mundo. É final de Copa das Confederações, mas olha, faz muito tempo que eu não vi um ambiente tão positivo numa seleção brasileira, Datena. Fernando e Luciano, a maior prova disso é que o Brasil estava super desacreditado quando começou a Copa das Confederações. Eu estou lendo os jornais espanhóis para saber o que os espanhóis estão achando disso. E alguns jornais italianos também. Por exemplo, eles avaliam que o Neymar pelo menos se supervalorizou ou se valorizou jogando futebol aí na Copa das Confederações, pelo menos 20%. Começou a aparecer time atrás do Paulinho, o Barcelona, que é a nossa zaga titular, para você ter uma ideia, o Barcelona está interessado no Davi Luiz, interessado no Thiago Silva. O Barcelona e o mundo, com certeza, tá? E o Neymar teria, segundo a avaliação da própria imprensa espanhola, se supervalorizado. Então, a seleção brasileira chega pelo menos com um time super fortalecido para essa final, diferente daquela colocação, sei lá, 19, 20 desse ranking, dessa FIFA, que também não me interessa saber qual é o ranking dessa FIFA. O jogo é jogado aí dentro, não se joga no papel, o jogo é jogado aí dentro. E a seleção brasileira tem que ser respeitada aí dentro, que é o que mais ganhou título até agora. Não foi a Espanha ganhou um e foi na última Copa do Mundo. Entendeu? Mas que mudou o conceito da seleção depois da Copa das Confederações, acho que não precisa nem a gente dizer. Tá mais do que claro, né, Luciano? O time é outra coisa e tem verdade. Pelo menos uma base para a gente partir para disputar a Copa do Mundo, não? É verdade. Para você ter um detalhe, Datena, para você ver como a seleção da Espanha tem duas faces, eles declaram uma coisa. Eu tive ontem, aliás, o Fernandinho estava junto com o secretário da Copa de Fortaleza, né, do comitê organizador de Fortaleza. E ele disse que uma das acompanhantes da delegação da Espanha, uma diretora, uma relações públicas, disse simplesmente o seguinte, Datena, o Brasil teria que pagar para jogar contra a Espanha. Você acredita num troço desse? Acredito que ela é uma idiota de marca maior. Ela é uma imbecil, se ela falou isso. Não sei quem é, mas é uma imbecil. Faltou o Brasil tem que respeito, pagar para jogar para a né? Espanha. Só pegar a história que nós temos e ver quem tem que pagar para quem. Aliás, ninguém tem que pagar para ninguém, porque a Espanha também é um grande...